Oi, eu sou a Dé Eu sou o Sevi. e nós somos o Estamos vindo viajar! A gente largou nossa vida em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, e faz 90 dias que a gente está vivendo na estrada. A gente deixou de ser dentistas para ser viajantes. E nesse período todo, a gente quer mostrar para vocês os 5 pontos positivos e os e os 5 5 pontos negativos de viver em no motorhome. A gente já fez um trajeto bem legal, que foram 30 dias vivendo no litoral uruguaio. Depois a gente desceu mais um pouquinho do litoral argentino, cruzou para a Patagônia e agora está vivendo esse momento lindo na Patagônia. Então fica com a gente até o final desse vídeo para ver qual é o auge de viver em um motorhome. E alguns probleminhas que a gente não esperava que ia ter. Exato. Vem com a gente! Bora! Há 90 dias, esvaziamos nossa casa e fechamos algumas portas para poder viver um sonho. Nos desfizemos de bens materiais, vendemos nossos consultórios e deixamos de ser dentistas para viver mais o mundo. Saímos da cidade de Pelotas, extremo sul do Brasil, e percorremos mais de 5.000 quilômetros até chegar em Trevelin, na Patagônia Argentina. E nesse período, vivemos experiências únicas, intensas e que podemos afirmar que mudaram as nossas vidas. Mas como tudo na vida sempre existe um lado positivo e negativo, depois desse tempo na estrada, queremos mostrar um pouquinho sobre o nosso ponto de vista de viver em um motorhome. 5 pontos negativos de morar em um motorhome. Quem já nos conhece sabe que a gente adora um mate. Não vive sem. 1 ou 2 por dia, de manhã, no fim da tarde. E o nosso ponto negativo em relação à vida no motorhome é a erva mate. A gente está se adaptando a tudo aqui dentro, tudo é novo. Mas a nossa erva mate gaúcha, ela é verde, ela é mais suave e a gente está super adaptado a ela. No Uruguai era um tipo de erva, aqui na Argentina é outro tipo de erva. E aqui no Uruguai e na Argentina, as ervas deles são muito fortes. Vocês não estão entendendo. É tipo assim, se tu não comer antes de um chimarrão, tu não sobrevive ao chimarrão, Eu entendeu? desmaia. E a gente está comprando erva mate sem açúcar e sem ervas outras qualquer. E mesmo assim a gente está comprando a suave e mesmo assim é forte. Até que agora a última suave tava mais ou menos, né? Essa piporé é boa. Essa é a nossa última de escolha. É. Piporé suave. Então, ponto negativo para viver no motorhome é não poder ter a nossa erva mate preferida. Saudade da... Como é que era o nome que a gente usava? Piccolo. Da nossa Piccolo. Aí, Piccolo, patrocina nós, manda erva pra cá. Pode ser forte, pode ser diferente, mas ficar sem a gente não fica. Não. A gente dá um jeito de se adaptar para tomar o mate. Começamos mais um dia. Nessa questão de pontos negativos, entra mais um que é a nossa insegurança. De chegar a uma cidade nova e saber onde vai dormir, se a cidade está segura ou não. E tudo isso a gente estuda bastante até chegar. A gente usa bastante centro de informações para saber onde dormir. E às vezes a gente se dá de cara com uma placa como essa. E aí o centro de informações ou o policial nos diz, pessoal, a cidade tem um decreto que não deixa dormir no centro do motorhome. Então vocês têm que ir no camping ou se afastar da cidade. Essas coisas acontecem, faz parte de uma nova rotina na nossa vida. Mas eu quero dizer que eu tenho dormido bem em qualquer lugar. Meu sono tá sendo de princesa. E eu lá, sempre atento às novas ideias da casa e ela lá dormindo. Tô dormindo como nunca. Independente se é seguro, inseguro. Se tem barulho ou não. Deixei esse ponto negativo para você se preocupar. Pode deixar. Um dos pontos negativos na vida de van é lavar roupa. A gente tem que se organizar sempre para mandar lavar em lavanderia, não adianta. As roupas mais pesadas, mais grossas, elas têm que ir para lavanderia. A gente até tenta manter lavadinho em casa uma meia, uma camiseta mais fininha e tal, mas é difícil de secar. Então a gente acaba levando sempre para a lavanderia.
A vantagem é que a roupa tá sempre cheirosinha quando volta da lavanderia. Mas a gente tem que se organizar bastante para essa questão, porque a gente tem que ter roupa suficiente para mandar lavar. Então não adianta mandar lavar só a roupa da semana, então tem que acabar juntando 2, 3 semanas. Roupa de cama, toalha de banho, então isso também acaba modificando a nossa vida do que era originalmente, que a gente lavava sempre, com certeza, todos os dias roupa, uma vez por semana roupa de cama e toalha, então a gente teve que se adaptar nessa questão. Outro ponto negativo de morar no motorhome é a distância dos amigos, da família. A gente já colocou para dentro da nossa van muita gente nessa viagem, todos nesses 90 dias. Fizemos ótimos amigos daqui, da região, dos outros países, ótimos papos e experiências. Trocas, assim, genuínas, né? Mas a saudade da família, dos amigos, não tem comparação. É uma das coisas que mais pesa também pra gente, né, Dé? Mas na vida tudo é uma escolha, né? A gente sabia que essa parte talvez fosse pesar bastante e a gente mesmo assim decidiu, mas é importante ressaltar que esse é um dos pontos negativos de uma vida mais solitária, né? Deixa eu só interromper, apesar de que quem é presente continua extremamente presente nas nossas vidas. E até alguns que estavam mais ausentes ficaram mais presentes, né? Exatamente. Um churrasquinho com a família, a gente sente falta. Uma saidinha. Um espumante. Com as primas. Churrasquinho com os amigos. Aquele papo de futebol bem raiz. É uma troca, mas tá valendo muito a pena. Daqui um tempo a gente volta. Daqui a pouquinho a gente aparece aí, gente. Exato. Daqui mais uns 90, 180, 360 dias. 4 anos. Vai ter alguém que vai botar um comentário assim: te mato! Volta! E agora, um dos principais pontos negativos de morar numa van. Nem tudo são flores. Apesar de elas estarem maravilhosas aqui na nossa volta, que seria a convivência e talvez a falta de privacidade, né? Sim. A dificuldade da convivência chama muita atenção nessa nossa vida. A gente está vivendo em 6 metros quadrados, a gente está toda hora junto. 24 horas por dia, diferente de quando a gente vivia trabalhando de uma maneira convencional, em uma casa convencional, tendo possibilidade de visitar amigos com mais frequência, tendo possibilidade de ir para um barzinho com mais frequência, sozinhos, né? Porque tinha um círculo diferente de amizades. A gente não tem 2 quartos, a gente não tem uma área externa, a gente não tem 2 banheiros, é tudo juntinho. E aí isso acaba trazendo um pouco mais de divergência e algumas bobagens de discussão. E a gente conversou com algumas pessoas na estrada também que passaram por isso também, então a gente está lidando com naturalidade e batalhando para que isso melhore dia após dia. Apesar dos vídeos serem lindos, às vezes a gente dá umas brigadinhas por trás dos vídeos e tal, Sim. Uns desentendimentos, que é normal em qualquer vida, né? Não existe vida sem desentendimento, mas a gente quer trazer esse ponto porque a verdade é que nunca ninguém fala sobre essa parte de desentendimento no início de uma vida de motorhome. E a gente conheceu pelo menos uns 3, 4 casais que falaram que isso é muito normal de acontecer, né? Eu me lembro de um casalzinho, quando a gente estava lá na Bahia, uns senhores bem velhinhos. Eles nos falaram assim: gente, mas vocês já testaram morar dentro do motorhome, só vocês? E a gente pensa assim, não, é fácil. Não tem como dar errado. Imagina, a gente se ama viajar, né? A gente está há muito tempo junto, o que pode ser de problema? Outra questão importante é que o pessoal fala muito assim, aluguem um motorhome para testar. Mas a gente nunca achou isso uma boa ideia, porque primeiro tem um custo financeiro elevado. E depois você vai testar por uma semana, não vai ser uma convivência de um projeto grande desse. Então a gente nunca achou isso relevante. E quando vai estar alugado, vai estar para sair de férias, né? Que é diferente, que tu não precisa... Não precisa se preocupar com a questão financeira, que tu
sabe que tu vai fazer aquilo por um período de tempo e depois tu vai voltar. E agora não, a gente decidiu que essa seria a nossa vida. Então a gente está tendo que reorganizar a maneira que a gente vivia antigamente para que a gente quer viver daqui para frente. A gente só veio trazer como um assunto importante, porque ninguém fala e a gente achou bastante interessante falar um pouquinho a respeito disso. Nem tudo são flores, mas é uma vida linda. E ninguém nos falava sobre isso no nosso início de projeto. Mas a gente é muito mais feliz do que as nossas discussões. Inclusive ontem a gente foi num rio maravilhoso, né? A gente discutiu ontem. Aí a gente pulou no rio. E ficou tudo bem. E pulou no rio. A gente aprende a resolver os problemas mais rápidos também, né? Sim. A gente não tem tempo para ficar brigando porque tem que ficar o tempo inteiro junto. Então, senta, resolve e pronto. E o interessante é que os problemas não são problemas. Sempre uma discussão bem superficial por bobagem. Na estrada. E não é fácil aguentar essa mulher. O nosso principal motivo, fator que a gente mais gosta de estar na estrada, que tem nos surpreendido cada vez mais, é a nossa 5 pontos positivos de morar em um motorhome. Ponto positivo da nossa casa é que rapidinho as coisas se arrumam. É tipo, tá pronto. Como é pequena, em poucos minutos a gente consegue, cada um faz uma parte dela, daqui a pouquinho já tá arrumada. Então é uma coisa super fácil para arrumar, para limpar, para manter cuidadinha, é tudo bem tranquilo, porque é super rapidinho. E a gente tem dividido bem as tarefas aqui em casa. Às vezes enquanto você tá lavando uma louça, eu tô varrendo um chão, organizando as coisas. Enquanto um vai tomar banho, o outro arruma o café. Então... E assim a gente... E tem que ser assim, os dois juntos fazendo na mesma cozinha não cabe. Então, se dividir bem as tarefas, tudo vai ficar legal. Vamos arrumar a casa juntos então? Bora! Quando a gente morava na nossa casa lá em Pelotas, a gente tirava uma manhã para fazer isso. Às vezes um dia inteiro, né? Dependendo do que fosse fazer. E agora nos toma 15 minutos de tempo do nosso dia pra... Nesses 14 minutos de vídeo que a gente gravou, a gente deu uma geral legal na casa, já dá pra se sentir muito bem aqui dentro agora. Tá zeradinho. Tá sempre organizada, a verdade é essa. É só querer um pouquinho. 15 minutos, lavamos louça, dobramos roupa, organizamos tudo no armário. Você vem varrer o chão e agora a gente está terminando de botar uma aguinha para esquentar. Para quê? Pro nosso mate. El mate. Mas é isso, é simples, é rápido e tá tudo limpinho. O dia lá fora tá um sol bonito e a gente tá pronto para sair para curtir. Então são 15 minutos para organizar a casa e começar a vida. Mais um tópico positivo do nosso motorhome. A nossa elétrica, sustentabilidade. São 90 dias de estrada e nem um dia colocamos na tomada. Na verdade, nem em casa a gente precisou colocar na tomada, né? Desde que a gente saiu de van, a gente nunca precisou carregar a nossa bateria, a não ser pelos painéis solares. A gente tem toda a espera ali da tomada para pôr ela em alguma tomada e nunca colocou. E a gente julga que isso acontece porque a gente planejou um bom sistema, né? E porque a gente tem bateria de lítio. E essa bateria tem 280 amperes e é mais do que suficiente se tu tiver uma casa sustentável. A gente não tem exagero de eletrodoméstico também. A gente não tem micro-ondas nem ar-condicionado. E a gente julgou que isso não seria necessário na nossa vida e não está sendo Por mesmo. enquanto a gente não está sentindo falta, né? Então a gente está super contentes com o nosso sistema elétrico e com a nossa independência de poder estar andando despreocupado, sabendo que sempre vai ter luz. Mas a gente tem usado chapinha e mixer, por exemplo. Você deve ter feito muita chapinha. E esse é um dos nossos pontos que a gente tem muito orgulho. E eu tenho muito a agradecer pela nossa elétrica super bem feita. Valeu, galera. Dicas, podem me perguntar.
Saiu o suquinho. Obrigada. Vê aí como é que tá. Muito gostoso. Mais um ponto positivo nessa vida de van, de motorhome, é o custo de vida. A gente está percebendo que está gastando muito menos do que gastava em casa. A gente tem, como a gente mostrou, a luz elétrica da casa, a gente não paga. A nossa água a gente pega imposto de combustível, Até agora a gente não precisou pagar pela água. ou no bombeiro, ou em qualquer outro lugar. E supermercado a gente gasta o básico, a gente está se alimentando de forma Melhor. saudável, melhor. Aham. A gente tem ido menos a restaurantes. Porque a gente tem sentido menos necessidade disso também, né? Que a gente passa aproveitando tanto o dia, vivendo tantas coisas que o dia a dia nos favorece, que a gente sente menos necessidade de, preciso nesse final de semana comer uma coisa diferente para aliviar a cabeça, né? E a gente acaba comendo o que o local tem, olhando o que a cidade come, indo no supermercado e fazendo, né? Aham, aproveitando bastante o que é da terra mesmo, sabe? Isso, Comendo de forma mais saudável, inclusive. bem saudável. Estamos mais magrinhos, saudáveis, mente boa, muito felizes com isso tudo. Então, o custo de vida é um ponto a ser considerado ao viver em um motorhome. Isso. Tá um pouco bonita essa água aqui, né? Como, por exemplo, agora a gente está num lugar que não tem custo nenhum para estar aqui, entendeu? Que a gente só poderia visitar morando em casa se a gente pagasse por uma viagem, alguma coisa assim. Um dos rios mais bonitos que eu já visitei. Olha isso, cara. Bem clarinho, gelado. Nós vamos mostrar o nosso banho nesse vídeo. Teve mergulho, hein? Nesse rio gelado. Mas gelado, gelado que tá louco. Mais um ponto positivo na vida de motorhome é a polícia. A polícia. Inusitado esse. Muita gente, quando a gente estava lá na nossa casa, dizia pra gente ter cuidado com a polícia, que na estrada seria um ponto perigoso, talvez alguma coisa de suborno. Corrupção, esse tipo de coisa. A gente até se preparou para isso, mas Mentalmente, né? sim, até botamos umas câmeras no carro com medo de que essas coisas acontecessem. Mas nesses 3 meses, só notícia boa, a gente tem usado a polícia para nos ajudar, para pedir informação. Tanto quanto o centro de informações, tanto quanto os bombeiros para pegar uma água. O bombeiro está sempre nos ajudando com a água. É muito bom. Então a gente quer dizer que os policiais, todos, até agora, foram extremamente gentis com a gente, nos dando informações de onde a gente pode dormir. Sempre, várias vezes para algum policial na rua e pergunta, tá? E onde é que a gente pode dormir aqui na praça? Onde é que vocês recomendam que é o melhor lugar? Como está a questão de segurança? E eles são sempre muito gentis. As recomendações sobre a estrada, daqui de uma cidade X até a Y, como é que tá a estrada, é importante, né? Isso. Até agora foi só... A gente sempre se sentiu muito confortáveis em conversar com eles. Não que isso não vá acontecer, alguma coisa, mas nesses 90 dias de motorhome, só ajuda. E é a nossa experiência, né? Só simpatia, só educação com a gente. Um adendo nessa questão de policial, teve uma noite que a gente estava dormindo numa cidadezinha bem isolada, chamada Claromecó, e tinha lá proibido no motorhome, e a gente pensou assim, tá, não estamos incomodando ninguém. Mas alguém ligou para a polícia e pediu para tirar a gente de lá. Aí apareceu um senhorzinho, que o apelido dele era Senhor Bigode, e ele tinha um carrinho de churros. E ele bateu na nossa van e disse, gente, eu preciso tirar vocês daqui, mas eu sou contra isso, porque eu sou vendedor de churros também, quando eu não sou policial. Então, eu tenho que seguir ordens, então vocês podem dormir um pouquinho mais para lá, por favor. O que mais nos surpreende a cada dia na nossa vida de van é a nossa liberdade e o nosso contato com a natureza.
Liberdade de lugares que a gente pode escolher onde ficar, liberdade de tempo, de quanto a gente vai querer ficar naquele lugar. A gente já não tem que mais cumprir horários e pode aproveitar cada cantinho dos lugares lindos que a gente passa. Isso é incrível numa vida de motorhome. De repente aparece uma natureza dessa e a gente não tem hora para ir embora. Hoje a gente simplesmente decidiu estacionar a casa na frente desse lago para curtir o dia por aqui, sabe? Então essa parte é muito legal e são locais que a gente não esperava encontrar. Ninguém nos falou lá na nossa casa, vocês têm que ir para tal lugar. A gente vai descobrindo todo dia alguma coisa nova nessa nossa vida. A parte turística é maravilhosa, mas as surpresas da parte que ninguém fala, da gente descobrir, da gente poder ter essa liberdade de escolha, de viver os momentos, essa é a parte que nos motivou e que agora a gente tem certeza que é por isso que a gente está vivendo na estrada. Quando a gente saiu de casa, esse era um dos pensamentos mais legais. Mas hoje a gente vê que é muito melhor essa parte. Superou todas as expectativas. É lindo poder ter o quintal de casa, assim, né? Porque literalmente hoje é o quintal de casa. Essa parte vale muito a pena. O beijo. Faça um motorhome. Beijo também. Faça um motorhome para ter uma vida assim livre, de tempo, de espaço, de aproveitamento. E cai na estrada, vem ver os patinhos. Tem vários patinhos lá. Quack. Sumiram. E esses foram os nossos pontos positivos e os pontos negativos de morar em um motorhome. Ainda assim que os pontos negativos são muito menores em relação aos positivos. Os positivos superam muito. A nossa vida escolhida, ela é insuperável. A gente está muito feliz com esse novo projeto na nossa vida. Mas a gente gostaria de conversar com você sobre os negativos também, que eles existem e pouca gente fala. Mesmo se a gente conhecesse antes os pontos negativos, a gente não deixaria de fazer esse projeto. Então, se você tem vontade de montar um motorhome, de viver uma vida dentro do motorhome, vem sem medo. Só vem sabendo que vai ter algumas coisinhas que vai ter que ajustar na vida. A liberdade e a natureza que a gente está vivendo está incrível, majestoso e foi tudo como a gente sempre sonhou. É muito bom ser dono do próprio nariz, escolher onde vai dormir. Do próprio destino. Exato, né? Não precisar cumprir horários. É uma vida espetacular. Cada beleza que a gente encontra no caminho não tem uma explicação. São 90 dias de estrada que a gente tem muito orgulho de ter construído esse motorhome e pegou a estrada e largado tudo que a gente largou. Fora que nada até agora deu problema no motorhome. Então a gente está muito feliz e muito orgulhosos de tudo que a gente tem escolhido fazer. Que esses 90 se tornem muitos anos pela frente ainda de estrada e continuem com a gente. A gente se vê no próximo vlog. Uhul! Hoy, en este canal de YouTube, en la radio, estamos yendo a viajar los 5 beneficios de 5 maleficios de vivir en una vida en motorhome.